Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto assim muito em pauta e muito importante, que é os vícios, né? E muitas vezes a gente tem vícios e não se dá conta que estamos viciados em alguma coisa ou viciados em alguma idolatria, né? Então o tema aqui é: eu estou fugindo da minha vida, né? E aí está todo o processo de cura quando eu descubro como e de que forma eu fujo da minha vida, né? Então, quando você assim está fugindo da sua vida, você começa assim se reprimir. Então você às vezes opta, né, opta por seguir uma igreja, uma seita, um relacionamento, né? E você se esconde através disso, né? Pode ser também uma droga, pode ser o excesso de comida, excesso de trabalho, excesso até de filosofia, né? A pessoa fica lá filosofando o dia inteiro, ou fazendo poesias o dia todo, né? Tudo é um caminho da fuga, né? É uma forma de eu estar fugindo da minha vida, né? E, então é uma forma assim, é como eu me escondo e eu me bloqueio, né? Como a gente está vendo aí na mídia, muitos padres que fazem lá o pacto do celibato, não posso casar, não posso me relacionar, não posso me relacionar com uma pessoa só, não posso ter família, não posso ter filhos, né? E ele acaba virando no avesso, né? Ele acaba em algum momento virando no avesso. Quando ele não se vira no avesso, ele fica bobo, né? Você pode ver que um padre, quando ele vai até o final da vida dele, né, nesse propósito, você conversa com ele, ele demora para responder, né? Ele fica meio bobo, meio passado, né? Aquela beleza natural que ele tinha vai embora, o corpo físico começa a se deformar, né? E você vê isso claramente no corpo físico e no rosto, né, que é o espelho da alma, né? Então, porque ele começa a se esconder naquele vício, naquela idolatria, né? Então ele vai se bloqueando, né? E as consequências assim mais comuns disso são os vícios, né? E então, eu me vicio em alguma coisa. Então, no caso, o padre que nem tinha dom para aquilo e ele vai porque é mais fácil dele chegar na mídia, né? Então, ele começa assim a ter bloqueios, né? Síndromes do pânico, fobias, né? Depressões profundas, né? Dores, às vezes, pelo corpo, que ele não acha uma causa física, né? Porque ele está bloqueado, né? Ele tentou ser uma coisa que no fundo a alma dele não queria ser aquilo, né? Então ele vai se viciando, né? Alguns padres agora já estão fazendo tatuagens, outros depois de fazer tatuagem ele sai, ele fala, não, agora para mim chega, não quero mais ser padre, né? Porque a tatuagem também é uma forma de fuga, né? Alguma coisa eu não estou suportando em mim nesse momento, alguma coisa tá bloqueado, alguma coisa eu não estou me entendendo, eu não consigo, eu não quero me entender, né? Então eu faço lá uma tatuagem, porque eu acho assim que eu estou me afastando da mídia, então eu faço uma tatuagem para ver se eu volto a chamar a atenção, né? E é uma forma de fuga, né? De não se voltar para mim, procurar uma boa terapia e o que é que está acontecendo comigo, né? Que vazio é esse que eu não estou sabendo lidar, né? Então eu vou fantasiar fora de mim, né? Eu vou lá e faço uma tatuagem, faço duas, daqui a pouco quando eu vejo já estou com várias delas pelo corpo, né? Também é um vício, também é uma forma de idolatria, né? Porque a pessoa assim cai no vício, porque é consequência de algo assim muito mais profundo que está faltando para essa pessoa, né? E a maioria dos seus problemas não vem da rebeldia, né? Eles vêm assim da sua indiferença,
né? Da sua indiferença, né? Saiba assim que Deus, Axé, a luz, o universo, quem você queira te chamar, não aprova a idolatria, né? Não aprova a idolatria. E toda pessoa que ela tem uma certa idolatria, você vê que ela é passada, né? Você não consegue conversar com ela de uma forma assim como você conversaria com, vamos supor, eu pego um profissional já mais instruído, eu vou lá conversar, uma pessoa que nem tem instrução, mas ela tem luz, a gente conversa bem ali, às vezes 1 hora, parece que é um minuto pra gente, conversando com aquela pessoa, né? E quando você conversa com uma pessoa que tem vício, que tem que de certa forma ela idolatra alguma situação, é bem complicado, né? Um diálogo, parece que é pesado você ficar do lado dessa pessoa até mesmo 1 minuto, né? Então, o primeiro passo assim para o processo de cura, né? É você quebrar a sua idolatria, né? E pegar as coisas da vida que você se tornou dependente delas para viver, né? Do que você se tornou dependente para viver, né? É um relacionamento, né? É uma seita, é um ritual, são agora as tatuagens, né? E então, se você pega seus toques, suas depressões, suas obsessões, seus tiques, e vai trabalhar isso, né? Se você não consegue, vá buscar um bom profissional de ponta e vai trabalhar isso, então você vai sentir que sua vida, se você não faz isso, você vai sentir que sua vida não tem valor sem os seus vícios, sem as suas idolatrias, né? Você vai perceber que você não, se você larga a idolatria, se você larga seus vícios, você larga suas tatuagens, parece que você não vai viver, né? A diferença entre água e sangue é que a água é fria, né? Ela é fria, mas ela vai se moldando em qualquer situação. E o sangue é quente, né? É o calor humano, né? Então, uma pessoa viciada, ela é fria, né? Ela é só fria, né? A gente não pode ser só uma coisa. Eu já falei em outros vídeos. A gente não pode ser só frio e não pode ser só água, pode ser só sangue, só frio ou ser só fogo, né? Porque se você é uma pessoa fria, né? Você perde assim a vontade de estar naquela situação, né? O vício para de ser assim um prazer e se torna uma necessidade. Então você não fica mais com aquela pessoa se relacionando às vezes com o seu companheiro por prazer, mas por uma necessidade, porque ele virou um vício para você ou ela virou um vício para você, né? Então você se torna frio, porque você acha que precisa dela para viver, ou precisa do vício para viver, da idolatria para viver, e você não deseja isso. Então, quebre as suas idolatrias, né? E para quebrar uma idolatria não é assim, eu quebro essa idolatria, eu pego uma outra ali na frente, né? Eu tiro esse vício, eu pego outro vício. Então, como muitos maus profissionais da área da psiquiatria, da área da psicologia, neurolinguística, eu tiro a cocaína do meu paciente, como ele não consegue ficar sem a droga, agora eu dou a maconha. Não, isso é um mau profissional. Ele vai tirar de uma vez a droga, ele pode cair, levar vários tombos, derrapar, mas eu vou tirar de uma vez, deixar ele um período sem nada, né? E não é uma troca, a cura não é uma troca, né? Eu pego aqui e tiro ali, né? E a cura é você aprender a ficar um tempo realmente sem nada, né? Sem nada, né? E não adianta assim curar a consequência. Então, vamos supor que você tem toque. Não adianta transtorno obsessivo compulsivo. Não adianta você curar a consequência,
né? É preciso curar a causa, né? Isso você se faz facilmente numa psicanálise, numa regressão de memória, né? Numa retrocognição, hipnose. E porque é preciso curar a causa, né? E uma pessoa doente, você vê assim que a pessoa está doente porque ela vai perdendo o apetite, né? O animal também, você vê que ele está doente porque ele vai perdendo o apetite, ele não come, né? E perde o desejo pela própria vida, a pessoa fica apática, né? E não sabe mais o que é doce e o que é amargo, né? E a maior sanidade de uma pessoa é quando você não sente as suas partes, né? Então você vê o seu corpo como um todo. Você não fica sentindo uma parte só do seu corpo, né? Então você está pleno, né? E se você tem uma parte assim sua que não está em harmonia, então seja assim o psicológico ou o físico, então você está doente, né? Todo mundo tem um animal selvagem dentro dele, se você preferir chamar assim, um faraó, um Egito dentro dele. É um animal selvagem dentro dele, né? O grande pai da psicanálise, Sigmund Freud, diz assim que todos nós temos um dilema, né? Desejos assim inconfessáveis, incontroláveis, né? E incompatíveis com a sociedade lá fora, né? E para você se adequar à sociedade, você precisa ser água e fogo, né? Então, tem um livro assim muito importante do Freud, que diz assim que é o mal-estar da civilização, né? Um livro muito interessante para todo mundo estar lendo, porque ele diz assim que a energia sexual, ela é tão poderosa, né? Muito assim vital, mas leva também ao instinto de morte, né? E a neurociência diz assim que nós temos dois lados nos cérebros, né? O lado direito e o lado esquerdo, né? E é impossível ser assim saudável se não faz assim as pazes com esses dois lados, né? Então, assim, estar doente quando você não consegue fazer as pazes, então, assim, com o lado racional e o lado emocional, né? Com o lado racional e o lado emocional, né? Então, eu não posso ser uma pessoa assim só racional. E eu não posso ser uma pessoa assim só emocional. Eu tenho que fazer as pazes com esses meus dois lados, né? Eu não posso viver aí agora ser boazinha com todo mundo, que daqui a pouco todo mundo vai sentar em mim, né? E eu não posso sair por aí brava com todo mundo, também que eu não vou viver com ninguém, né? Eu tenho que fazer as pazes com esses dois meus lados, né? Então você precisa assim perceber aonde é a sua fuga, né? E o que você usa, que tipo de vício você usa para fugir da sua vida, né? Então, quais são assim as provas que você está fugindo da sua vida? Quando você fica obcecado por uma coisa, né? Obcecado às vezes por uma seita, por uma religião, por uma idolatria. Agora eu estou obcecado por tatuagens, Maristela, né? Eu fiz uma, depois eu fui lá, fiz a segunda, agora já quero fazer a terceira, quero fazer a quarta. Isso se tornou um vício para você, né? Não deixa até de ser uma idolatria. E agora eu tenho que deixar assim carimbado no meu corpo o que eu sou, né? Então, é a angústia, é o vazio que está aí, né? Porque qualquer coisa que você fica obcecada, já não é a vontade do universo, não é a vontade da luz de Deus e axé,
né? Porque nós vivemos através de um conjunto de coisas, né? E se você se fixa num aspecto só, né, vira um vício para você, né? E você passa a ser uma pessoa assim fria, né? Que toda pessoa viciada, ela é fria, né? Por mais que ela tente passar uma docilidade, uma pessoa mais esperta percebe que ela é fria, né? Deixa o sangue correr nas suas veias, né? E no mundo não existe assim neutralidade, né? Depois assim que você consegue quebrar as suas idolatrias, não existe ser indiferente perante a vida, né? Porque se você é indiferente, você não percebe o agora, né? Você está sempre revoltosa com o passado e preocupado com o futuro, e você não vive o agora, né? E porque assim, quando a gente está assim mais sadio, a gente vive assim até coçando a cabeça, que nem tivesse piolho, né? E porque a gente sempre quer aprender uma coisa nova. E você acaba passando esse piolho para as pessoas que estão à sua volta, né? Todo mundo começa a coçar a cabeça também, todo mundo quer aprender mais, aprender mais, aprender mais e fazer mais, né? As pessoas que estão à nossa volta começam todo mundo coçar a cabeça também, como se a gente tivesse piolho, né? E porque assim, o que eu vim fazer no mundo, né? Ficar reclamando, ficar na cama, né? Ficar ou debaixo da cama com síndrome do pânico, ou agora enfiando tudo quanto é tatuagem no meu corpo físico. Do que eu estou fugindo? Do que eu estou fugindo? Qual é a dor que eu não estou suportando, né? Qual é a minha coceira, né? Então, todos nós temos um animal selvagem, né? Eu, particularmente, nos meus exercícios transpessoais, eu sei que eu tenho um leão, né? E o leão é o meu animal selvagem, né? E é o melhor que existe em mim. Mas, assim, eu aprendi a domá-lo, né? Porque se eu for, assim, o leão selvagem a todo instante, eu espanto todo mundo vai ficar com medo de mim, né? Às vezes eu percebo que dependendo da forma como eu coloco, às vezes, uma palestra ao vivo, né? Se eu sou muito assim, leão, as pessoas começam a ficar com medo, né? Mas se eu dou a palestra sendo leão, mas um leão domado, eu acerto em cheio, né? Então, porque eu fiz as pazes com esse meu lado, né? Que se eu não fizer as pazes, ele acaba até me destruindo, né? Então, eu faço as pazes com aquela outra parte minha, que é o sossego, né? Porque assim, as pessoas às vezes têm o seu animal assim muito sossegado, né? Quando a gente faz esses transpessoais, a gente descobre às vezes que a pessoa tem lá uma girafa, uma tartaruga, né? Um sapo, um animal mais parado, né? Ou uma vaca, um boi, né? Um cavalo. Então os animais que ficam assim pastando o dia todo, eles morrem, né? Os animais que ficam assim pastando o dia todo, eles morrem. E, portanto, na zona de conforto, se você ficar sendo só assim um animalzinho fofo, né? Você vai morrer, né? Porque o que é um animalzinho fofo? Eu fico só agradando a sociedade o tempo todo, né? Eu fico sendo fofinho o tempo todo para agradar a sociedade. Eu vou ficar doente, eu vou morrer, porque eu só fico servindo, né? Só você vê os animais ali que ficam pastando, né?
eles só vão sofrer, né? Então, nós não nascemos para ser um pudo, né? Nós nascemos para ser um leão, uma cobra, um tigre, né? Um animal mais selvagem. Você precisa aprender a ser agressivo no bom sentido, né? Quando eu estou diante assim de uma pessoa assim que era assim muito agressiva e ela começa a ser muito dócil, né? Porque você vê que ela está fingindo, ela quer que eu fale, nossa, você mudou, você era tão agressiva, agora você está tão dócil. Não, você vê no semblante dela que ela está fazendo força para transparecer ser uma pessoa que ela não é. Então ela não domou ainda o animal selvagem dentro dela, né? Então ela não é agressiva no bom sentido, né? E ela acaba sendo um pudo no mau sentido, né? Então eu digo assim, para de você querer ficar pastando, né? Pessoas que eram ricas, aí parente fica pedindo o tempo todo coisas absurdas, a pessoa fala assim para você, ai, não quero mais ser rico, não quero mais ser rico, não quero mais Estela mais ser rico, né? Então ele vai ser um animal que vai ficar pastando, né? Então o animal que está dentro dele é um porco, ele fica lá só na lama, pastando, sujo, para não despertar ninguém chegar perto dele e pedir algo, né? É claro que ele vai se deformar. Quando você olha para ele, você fala, meu Deus, essa pessoa está toda deformada. A idade que ele tem já é uma idade avançada, mas não era para estar deformada dessa forma, né? Então os animais assim domesticados, né? Você vai lá domesticar um porco, você vai domesticar uma galinha, né? Um cachorro, você vê que o cachorro acaba tendo câncer, né? Acaba tendo doenças assim que você desacredita, porque ele é domesticado, né? Ele tem uma conexão forte ali com os donos, ele vai ficando neurótico, tanto quanto os donos, né? E eles morrem mais cedo, né? Do que os animais até que ficam na rua ali passando fome, né? Ficam sempre muito doentes, né? Então quando você fica assim tentando se adequar à sociedade, né? Todo mundo assim te achando fofinho, bonzinho, né? Você vai ficar doente, deformado, né? Angustiado, depressivo, apático, frio. E então para fugir desse vazio, né? E você vai se enfiar numa idolatria, né? Você vai se enfiar de alguma forma em alguma religião, você fica se idolatrando algo para fugir da sua própria vida, né? E quando você tem a consciência assim do seu animal interior e você não fica se enganando, quando você está assim borbulhando, fervendo, vibrando com alguma coisa, então você começa a desejar novamente a vida, né? Porque você aí quebrou a sua idolatria, né? O que é quebrar a idolatria? Às vezes um casal ali, um homem que está ficando tonto, né? Às vezes momentaneamente a mulher está ali por um período de tempo ganhando até mais do que ele, ou sustentando a casa por um período pequeno de tempo, e ele vai se autodestruindo, né? Ele vai ficando domesticado. E quando ele vem para uma terapia, ele leva um choque, uma terapia de ponta mesmo, ele leva um choque, e ele volta ali a vibrar, a desejar a vida, porque ele está quebrando aquela idolatria, né? Ele está entendendo que ele não vai morrer sem ele ficar sem aquela pessoa, né? E depois de 3, 4, 5 meses, essa pessoa volta a falar com você e fala, nossa, mudou tudo. Essa pessoa até o emprego perdeu de tanta arrogância. E eu voltei a dominar a situação, né? Voltei a ser o leão, né? Porque ele quebrou a idolatria, ele não está lá, ele está lá desejando a situação, né? Não suportando aquela situação, né? Porque todo vício, você já passa a não desejá-lo mais, você passa a necessitar dele, né? E você acaba perdendo o desejo pela vida, né?
E então você sabe assim, quando você começa a ficar saudável, né? Quando você começa a fazer as pazes com os vários lados da sua psique, né? Quando você entende que tem o direito de ter contradições na vida, né? Com o seu lado assim racional, com o seu lado emocional, né? E o seu problema é que é obcecado por um deles, né? Ou a pessoa é muito racional, ou a pessoa ela é muito emocional, né? Ela idolatra um deles, né? Então é aquela pessoa que chega, ela fala uma palavra, ela começa a chorar, ela fala outra palavra, ela começa a chorar, né? Ela é muito emocional, né? Ou a pessoa que senta e já vai te pedindo tudo, ela não mal conhece você, já, olha, quero água, quero isso, quero aquilo, né? Ela é muito racional, né? Ela se torna insuportável na sociedade, né? Ou quando você não tem equilíbrio emocional, ou quando você é racional demais. Você tem que fazer as pazes com esses dos dois lados, né? E então aí você faz as pazes e quando entende que está assim acima desses dois lados, né? Então você só tem harmonia e quando você não se entrega assim completamente a nenhum desses dois lados. Eu não posso ser só emocional e eu não posso ser só racional, né? E então você tem que entender que você não é assim a tua razão, não é a tua emoção, você é a tua essência que mistura as duas coisas, né? E aí se diz assim, mas é contraditório, né? Graças a Deus que é contraditório, graças à luz, graças ao universo, porque essa é a graça da vida, né? O paradoxal, né? Isso é a graça da vida, o paradoxal, né? Você pode ver quando você está diante de uma pessoa assim muito racional, você cansa de ouvir essa pessoa. Quando você está diante de uma pessoa muito emocional, aí eu saio correndo, porque cada 2, 3, 4 palavras ela está chorando, resmungando, reclamando, né? E sempre achando que todo mundo está errado e só ela está certa, né? Então a graça da vida é ser paradoxal, né? Não fica obcecado ou viciado em apenas um aspecto da sua vida. Eu não sou viciada no racional, aí eu sou só racional. Ou eu não sou viciada só na emoção, né? A pessoa que ela é viciada muito na emoção, ela enche o corpo de tatuagem, né? E é que nem aquela questão lá, né? Quando vem o universo em tempos, nós temos uma espécie de guerra no universo, né? Ou guerra de canhão, de tiros, né? Ou guerras biológicas, como nós estamos tendo agora, no momento, uma pandemia, que a pandemia é uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra, né? E por que o universo resolveu, dessa vez, ser uma guerra biológica, né? Porque esse tipo de guerra não faz assim, os soldadinhos vão para a guerra e eu fico aqui só comandando, eles morrem se a gente perder a guerra e eu não morro, né? Não, quando é um tipo de guerra, né, de vírus, bactérias, né, de contaminações, não tem como esse ou aquele ficar livre, porque aquele que tiver em desequilíbrio, né, com o emocional e o racional, ele vai ser pego por esse vício, né? Ele vai ser pego por esse vírus, por essa bactéria, pela Covid, que é a nossa guerra atual, né? Então é que nem o gafanhoto, né? Nossa, olha, o cara lá plantou não sei quantos hectares de tomate, de milho, né? E o gafanhoto veio e comeu tudo a vegetação, né? Então, se essa guerra biológica está te comendo, você chegou perto da morte, ou morreu, né? Ou está morrendo,
eu peço para você, pare de ser uma planta, né? Para de ser um vegetal, onde o gafanhoto vem e come tudo, né? Porque tem pessoas assim que estão vivas, mas estão vegetando. Essas pessoas que estão vegetando, o gafanhoto vem e come, elas são umas plantas. Então o vírus vem e vai comer, vai comer. É que tem algumas assim que ficam 2 semanas assim com a doença e dá um estralo ali no racional, junto com o emocional, ela dá uma harmonizada e ela volta, né? Mas Maristela, tem médicos, muitos médicos morrendo. E eu digo para você aqui, amado, digo aqui para você, amado, eu trabalho com retrocognição, né? E eu trabalho aqui com muitos médicos que vêm, depois de ter tido a Covid por 2 semanas, ele vem desesperado, querer fazer uma terapia para entender por que ele pegou a Covid. Porque eu tô lá no meio dos doentes. Não, né? Muitas vezes eu fui ser médico porque eu comprei o meu diploma, um político me colocou ali dentro, né? Ou eu fui ser médica por status, né? E não me dei conta de que eu tenho que ficar no meio de pobres também. Pobres, cheirando ruim, porque às vezes ele está muitos dias sem tomar banho, né? Está apático, depressivo, né? Sem comer, né? E quando eu me dou conta que estou no meio de pessoas que eu não gostaria de estar, então eu sinto nojo às vezes, repulsão por aquela situação, né? E eu entro em choque com o meu racional e o meu emocional. Então eu vou pegar uma vez Covid, às vezes eu pego 2, às vezes eu morro na primeira, às vezes eu morro na segunda, às vezes eu morro na terceira, como uma pessoa quando tem câncer. Às vezes ela tem câncer ali na mama, ela não entende por quê. Daqui a um tempo ela pega de novo pela segunda vez, no máximo na segunda ou na terceira vez ela vai morrer. Porque ela não muda o modo de pensar. Ela não entra em harmonia com o racional dela com o emocional, né? Ela é uma planta, né? Ela tá só vegetando, né? E todo o crescimento que vai assim só na vertical, você só fica crescendo para cima só na vertical, né? Você é uma planta. Você é uma planta. E você tem assim que aprender a lidar com as pessoas diferentes de você, né? Mesmo sendo psicóloga, assim, no meu consultório particular, às vezes senta pessoas na minha frente com 20 dias sem tomar banho, cheirando podre, enxofre, né? E se eu não gosto da minha profissão, eu posso pegar tudo ali mais um pouco, né? E já entrei assim em organizações com pessoas assim muito prejudicadas pela AIDS, em épocas que não tinha ainda nenhum tipo de tratamento para AIDS, para HIV, com lepras, hanseníase, muitas doenças assim pegajosas, e eu nunca peguei nada, né? Porque se eu estou ali em harmonia com o meu racional e o meu emocional, eu realmente gosto do que eu estou fazendo, eu estou ali por amor à profissão, não vou pegar nada, né? Não é o local, né? Eu não vou me sentir estressada, né? Igual aquela questão do movimento repetitivo, né? Eu fico cortando não sei quantos pães por dias, né? E então eu fico com aquele movimento repetitivo na mão e eu vou ter um problema. É porque eu fico cortando não sei quantos pães por dia. Não, você tem que ter raiva de cortar esses pães, né? O lavador de carro, né? Todo dia você chega lá, ele está lá lavando não sei quantos carros por dia. Aquele movimento repetitivo, ele lava os vidros, depois ele vai limpar as rodas, às vezes, que nem as rodas do meu carro estão sempre muito sujos, porque meu animal urina bastante na roda, né? Até ele tirar toda aquela urina, todo aquele preto. Em muitos carros ele vai fazer isso. Se ele faz, eu sempre converso com ele, se você faz isso com raiva, logo você vai estar doente, né? Vai dizer que é movimento repetitivo, né? Mas se você faz assim como você faz sempre, sorrindo, conversando com os clientes,
você sempre vai estar sadio, porque você está em harmonia com o racional e o emocional, né? Então, você tem que aprender a lidar com as pessoas diferentes de você, né? Seja flexível, né? Para de ser uma planta, né? Para de ser um vegetal, né? Para de ser um vegetal. Então, querer apenas ir numa só direção, né? Aprender a saber encarar a sua própria escuridão. Então, se você não tem coragem de suportar assim a sua própria escuridão, o seu vazio interior, o seu lado mais obscuro, então você não vai conseguir se curar, né? Ou como as pessoas bíblicas falam assim, não vai conseguir sair do Egito, né? E algumas pessoas assim, elas expressam essa escuridão em depressão, né? Você vai pegar lá o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, né? Muitos outros padres que largaram a profissão, né? Porque vai expressar, né? Eles passam a ser uma planta, um vegetal. E é claro que a doença emocional vai aparecer, a doença espiritual vai estar ali, né? E então, algumas pessoas se expressam em raiva, né? A pessoa fica com muita raiva, você não pode chegar perto dela, que ela está sempre com muita raiva, né? E se expressa assim, em instinto de morte, né? A pessoa só fica, ela chega perto de você, ela fala, não sei quantas vezes eu penso em pôr fim na minha vida no dia, né? E se expressa às vezes em medo, né? Você chega perto dela, fala sempre que ela está com algum tipo de fobia, né? E então você vê assim um exemplo assim nas redes sociais que a pessoa assim, tal médico ou tal enfermeiro ou tal artista, né, pegou Covid, sarou, foi para casa e depois de 2 semanas teve complicação e morreu de pneumonia. Não faça isso, meu amigo, né? A pneumonia já estava ali instalada no ser humano planta, entende? A pneumonia já estava ali instalada, né? E o que é a pneumonia, né? Tudo no nosso organismo é 2, né? 2 lados, 2 órgãos. Então, os meus 2 pulmões, um lado sou eu e outro lado é o universo. Então, é a minha briga com Deus, minha briga com Axé, minha briga com a vida. Eu quero viver ou eu quero morrer nessa porcaria de vida que eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Por que Deus não me leva embora? Eu não estou aguentando mais. A pessoa é uma planta, ela está vegetando, ela está pedindo para morrer. Então a pneumonia já estava instalada ali nela. E o vírus acha ela, pela negatividade dela, de ser uma planta, de ser um vegetal. Lembra, eu sou uma planta vegetal, o gafanhoto vem e come tudo. Ele mata a planta, né? A Covid chega e ele vai matar aquele que já, né, está vegetando. Não vai matar aquele que está vivo, né? Aquele que tem prazer em viver, né? E então a cura é quando eu aumento a minha escuridão sem medo. Porque que eu tenho? Porque eu estou nessa escuridão, né? Eu tô sendo padre e não quero ser padre, e não interessa a mídia, eu vou cair fora, né? Eu estou sendo pastor, não interessa que eu vou ser perseguido, eu vou cair fora, né? Eu sou psicóloga, não quero ser, não interessa o que vão dizer de mim, eu caio fora, né? Eu escolhi ser médica, mas eu não estou suportando essa situação, então eu não vou esperar ficar em depressão, eu vou cair fora. Quantos médicos matam outro médico e depois se mata logo em seguida? Tem um monte de históricos desses nas minhas pesquisas, né? E não fica tentando assim achar a salvação em outras pessoas,
né? Ah, agora aquele pastor, ele falou tudo que bateu com a minha vida. Não, ele falou coisas lógicas que acontecem na vida de todo mundo e é lógico que você se encaixou. Não seja uma planta, não seja um vegetal, não seja emocional, né? E o pastor vai falando e você vai chorando, né? E então a pessoa fica achando que vai vir alguém de fora para salvar ela, né? Que vai salvar a sua vida. E fica sentada fica sentada assim na sua cadeira e aprenda a meditar, a ficar no silêncio, a escutar, escuta a sua escuridão, escuta o seu vazio que ele está dizendo para você, né? É aí que está a sua solução, né? E a tua maior assim qualidade, o teu maior dom é quando você idolatra, né, as suas próprias qualidades, né? Cuidado aí quando você fica idolatrando demais as suas próprias qualidades. Aqui você sou médica, né? Eu sou isso, eu sou filho de fulano que é muito rico, né? E fica idolatrando a sua própria característica assim muito positiva, você acaba limitando o seu próprio potencial. A vida te pega, o gafanhoto te pega, a Covid te pega, né? E porque você começa a ficar arrogante. Você perdeu o chão, começou a ficar arrogante, você perde o seu trabalho, você perde a sua promoção, né? E porque você começa a abusar de outras pessoas, né? E você é capaz de matar, né? E quando você consegue assim sair de si mesmo, usa a sua inteligência, daí você começa a usar a sua inteligência para axé, para Deus, para a luz, para o universo, né? Você começa a usar a sua inteligência de forma espiritual, aí você está curado. Você não fica doente. Eu tenho 59 anos e meio, estou caminhando para 60. Eu não sei o que é isso, não sei o que é dor, não sei o que é doença, né? Sabe quem são os verdadeiros escravos, né? É você próprio, né? É você próprio, né? A Bíblia fala assim, os próprios egípcios, né? Os faraós, né? É você próprio, né? Cadê os seus verdadeiros escravos? É você próprio. Quando você fica lá na sua arrogância, eu sou médica. Você está falando com uma médica. Você está falando com um advogado, né? Você está falando com uma psicóloga, né? Dependendo da sua arrogância, você vira escravo de si próprio, né? Porque eu gosto de por que eu gosto de ficar escravizando outras pessoas, né? Por que eu gosto de controlar outras pessoas, né? A pessoa que gosta de ser assim controladora, ele ou ela que fica mais doente de todos, né? Nossa, eu tenho aqui inúmeros exemplos, infinitos exemplos para você, né? Toda pessoa que vem na minha frente, às vezes um homem reclamando da esposa, que está lá arrogante no trabalho, ganhando atualmente mais do que ele, eu digo para ele, questão de tempo, questão de meses, e essa pessoa cai, né? Mas, Maristela, como você acerta tanto assim? É bruxa? Claro que não. É conexão com o universo. Todo arrogante ele cai, né? Todo arrogante ele é extremamente controlador, né? Ele quer ficar controlando, escravizando o outro, né? E porque ele não tem uma harmonia entre o racional e o emocional, né? E vive assim, essas pessoas elas vivem estressadas, né? Elas cansam mais do que a gente, tá toda hora estressado, né? TPM, são capazes de ficarem loucas por causa de uma TPM. Eu lembro que uma amiga minha, quando eu era solteira, e eu já fazia assim psicologia, ela fazia engenharia civil. Quando
2 dias antes de descer a menstruação, ela já ia ficando louca. No dia que descia, se a gente estivesse junto no clube, a gente tinha que segurar ela. E chamar 2, 3 pessoas para segurar as pernas, os braços, porque ela ficava esperneando feito louca. Né? Ela ficava totalmente descontrolada, porque ela não aceitava a menstruação. Menstruação é ser feminina. Eu não aceito ser feminina. Então eu vou ficar rebelde quando tá para descer a minha menstruação, né? Eu, em vez de agradecer essa oportunidade que a mulher tem de a cada, no ciclo de 28, 30 dias, eu jogar tudo através da minha menstruação, tudo que não serve para o meu organismo vai cair nesse sangue que vai ser jogado a cada 30 dias. A mulher, ela é e deve ser muito mais saudável que o homem só por esse motivo, né? E muitas mulheres tomam injeção para não menstruar, né? Remédios que acabam prejudicando a menstruação para não engravidar, né? Pílulas, né? Então, a pessoa que assim, é extremamente estressada, ela vive estressada, ela é altamente insegura, ela é muito medrosa, não tem inveja de pessoas estressadas, que fica ali querendo te escravizar, né? Te controlar, porque ela é insegura, ela é medrosa, né? Então, o que significa sair assim do Egito, sair do faraó, né? Conseguir domar o seu animal selvagem, né? Tirar assim o bloqueio da sua garganta, né? Você viu quantas pessoas têm câncer na garganta? Geralmente começa a explodir, chega uma hora que dá uma hemorragia e sai tudo para fora, aquela hemorragia, né? E fazer a conexão entre o cérebro e o coração, né? E para de querer controlar tudo, né? De achar uma idolatria e se prender nela. Agora eu sou da congregação. Agora eu sou da Assembleia de Deus. Agora eu sou da Universal. Agora eu fiz uma tatuagem. Olha a minha tatuagem, né? Então, para de achar uma idolatria e se prender nela, né? Para de ser indiferente com a vida, com a sua própria vida, né? Porque todas essas pragas, né? Porque eu chamo de pragas? Porque são fugas, né? Que a pessoa encontra para não viver a sua própria vida, né? Porque a vida acontece não nas obsessões, né? Não em características assim específicas, e sim na mistura do todo, né? Uma harmonia holística com o todo. O todo é mais importante que você individualmente. Para de correr atrás de vícios, de idolatrias. Enfrente a sua escuridão. Gratidão, amor sempre.